fazer uma peça e a gente entende sobre como fazer esse efeito ferro oxidado. Quem nos ensina é a Marisa Guimarães, que é artesã, e daqui a pouquinho, então, a gente aprende o passo a passo dessa peça. Separa aí papel e caneta para anotar a lista de material e como vão fazendo aí as coisas, você pode ir fazendo, inclusive, junto com a gente, alguns passos. A gente tem bate-papo hoje também sobre as lesões por esforço repetitivo com o Dr. João Barbosa, que é fisioterapeuta especialista em traumato-ortopedia, e daqui a pouco conversa com a gente sobre esse assunto. Se você já tem perguntas sobre os temas, deixa nas redes sociais ou por telefone no 0 operadora 11 3337 5886. Se enquanto o artesanato for acontecendo, você quer saber se pode fazer alguma substituição, trocar algum material usado, pode ligar, pode fazer sua pergunta ao vivo ou esperar e deixar sua pergunta com a produção, tá bom? Vamos agora aprender a fazer já a peça do dia? Rodou! Estou já recebendo a nossa artesã hoje aqui, a Marisa Guimarães, que vai nos ensinar a fazer essa peça de hoje. Olha que linda a peça. Tudo bem, Marisa? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada, pena que a gente não pode abraçar, Agora é a distância, né, Marisa? Distância. Infelizmente, eu vou ficar aqui no meu cantinho e a gente vai aprender a fazer essa peça linda. Eu vou passar a lista de material pra gente aprender junto com ela a fazer essa peça já. Anota aí, nós vamos precisar de uma placa de madeira, essa primeira que vocês estão vendo. Uma latinha reciclada, tinta metálica, aliás, tem o primer antes, né, primer, aí depois a tinta metálica, pode ser ônix ou prata escuro, tintas PVA, em várias cores, verniz fosco, pasta de modelagem, stencil, rolinho de espuma, pincel picuá, espátula, lixa para madeira, ganchos de metal, meia pérola, pode ser um chateau também, e esponjas. Essa é a nossa lista de material e eu quero entender que a gente vai transformar uma placa de madeira, ela vai ficar daquele jeito. Isso. Vamos e ali começar. É reciclagem, tá? Posso mostrar atrás Pode. dela? Essa daqui, ó, eu utilizei, eu até deixei sem pintar pra mostrar, porque eu utilizei de pedaços de móvel, tá, gente? Desmontei um móvel lá em casa. Então, ó, tem aquele móvel que caiu a porta, que você se Isso. desfez, você falou, ai, o que eu vou fazer? Você vai fazer artesanato com ele, Com né? certeza, vou fazer plaquinhas de porta-chave, Perfeito. Ela deixou assim pra gente ver. Isso. Você faz a placa toda, obviamente, ninguém Isso. precisa saber, mas sensacional. Pode ser MDF também, ó. Isso aqui já é de pinos. Pinos não, né? Um compensado. Um pedaço de compensado que eu peguei só pra demonstrar. Poderia ser pino também. Também, Pinos qualquer pedaço de madeira. Aqui, por que eu usei o primer? Porque essa parte aqui, ó, tem essa fórmica. Então, para aderir à tinta, como é uma parte lisa, a gente tem que passar o primer, assim como a latinha. A latinha eu só trouxe para mostrar mesmo o mesmo efeito, mas é a mesma coisa na latinha, o vidro, a gente passa um primer antes de iniciar qualquer pintura. É aquele primer universal ou é um primer específico? Um primer, pode ser qualquer primer. Tá. Então, um primer acrílico, um primer universal, qualquer primer, para poder aderir à tinta. Somente isso, tá? Por exemplo, essa daqui, ó, é de uma gaveta, é de uma cadeira. Só para o pessoal poder ver, por favor. É de uma cadeira, ó. Aí eu fiz esse lado ao contrário, porque esse lado tá arriscado. E depois a gente pinta o outro Faz lado tudo, também. perfeito. Tá? Eu vou começar demonstrando nessa, né, pra gente ir mais Então, rápido. se você for pegar um móvel, se você for pegar algo que já é envernizado, que já tá lisinho, passa o primer Isso. antes. Se você for na madeira direto, já pode para esse Vai passo. direto na madeira e não precisa do primer, tá? Então aqui, o que eu fiz? Passei o primer, né? A primeira coisa foi o primer nessa madeira aqui. No caso dessa, como não tem o liso, não precisa. Aí eu vou pegar uma pasta de modelagem, uma massa corrida, massa PVA. E aí eu vou aplicar um pouquinho nas bordas. Pode aproveitar aquela massa que vou tem, que pegar sobrou o em casa pincel mesmo. aqui, porque a espátula, isso, não vai. O ferro oxidado na verdade, é aquele ferro que tá meio enferrujado. Então, assim, o pessoal tá fazendo muito essa técnica e cada um tem uma forma de fazer.
Tem várias formas de fazer esse efeito, tá? Essa aqui é uma forma que eu achei interessante fazer, mas cada um tem o seu jeitinho próprio, né? Se você viu alguém dando uma aula fazendo diferente, é porque são técnicas diferentes para chegar no mesmo resultado, é o mesmo né? efeito, só que várias formas de fazer. Ó, eu aplico a massa em alguns pontos. E aí eu venho ou dando batidinha com a espátula, ou eu gosto de usar essa furadinha. Por quê? Porque a parte do enferrujado, ela fica meio... Não fica crespinho quando tá enferrujado o ferro, né? Pra dar até o efeito mesmo no toque, né? Isso. Então, essa aqui é a esponja de banho. Qual que é essa? Essa aqui é uma esponja que já vende assim. Ah, tá bom. E compra assim, mas pode ser utilizada também, é aquela que a gente compra no mercado, né? E aí eu vou dando batidinhas, ó, pra ela ficar aquela partezinha mais... Fica áspera mesmo. Áspera, porque é pra parecer mesmo que essa parte tá enferrujada. Aí, feito isso, eu venho e apliquei uma demão desse ônix, só que é um prata escuro, é uma tinta metálica. Tá? Por que a metálica? Porque a gente vai ter um pouquinho do brilho, mas bem pouco, né? Porque o ferro, ele não tem muito brilho, mas ele tem aquele pouquinho, né? E aí eu dei uma demão, ó, aqui. Espera secar a primeira massa. Isso. Posso virar aqui, depois eu limpo o vidro? Pode. Eu vou sujar o vidro aqui. Espero secar bem a massa, tá? Ou acelera. E aí venho com uma demão dessa tinta aqui, tá? E aí eu venho com preto. Eu vou usar esse fundo pra pôr um pouquinho da tinta. Opa! Tem que sair, hein? Fazer um barulhinho Ao vivo, aqui. né? Ao vivo as tintas gostam de fazer isso com as Então, artesãs. entope, né? O negócio da... Aqui, ó, eu gosto de fazer assim, com um rolinho já sujo de prata, tá? Então eu vou demonstrar. Então você estaria passando prata, já Isso. deixou o rolinho meio... Por exemplo, o rolinho tava sujo de prata. Que é um prata metálico, certo? Isso. Esse é um Aí, agora prata esse preto é um preto puro, né? É o preto PVA, tá? Tá. E aí, com ele sujo, e já passei, já secou, eu pego um pouquinho do preto. E só que eu não venho na peça toda, tá? Eu venho só em alguns pontos, principalmente onde tá essa massa. Mas para quem tem pressa, principalmente quando é a primeira peça que a gente faz, a gente às vezes quer acelerar a secagem. Atrapalha acelerar a secagem nesse processo? Não tem problema. Não atrapalha não, pode acelerar. Para algumas técnicas o ideal é não acelerar. Isso. Nesse caso não tem problema, né? Não, eu gosto de deixar a massa secar naturalmente, só que pode acelerar. Ó, em alguns pontinhos, tá vendo? Bem pouco. E aí, deixa eu limpar aqui a bagunça. Ela aqui. Pronto. Agora, ó, aqui ela já tá feito isso, tá? E já secou. E aí eu venho, começo com um vermelho, um tom de vermelho escuro. Eu coloquei o laranja, não tinha o laranja, então a gente pode misturar vermelho com amarelo. Ó, é importante Bom, depois esse programa vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Então, se você falar, eu queria fazer o passo com vocês, mas eu não tenho tudo para fazer junto, separa a lista de material, coloca lá no canal do YouTube do nosso... Aliás, eu nem mostrei o nosso QR Code hoje, mostrei? Posso mostrar ele agora? Nosso QR Code? Ó, você mira o seu celular aqui, ó. Você vai direto no aplicativo, na foto ou no aplicativo de QR Code, vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você acompanha a nossa programação ao vivo e assiste os programas que já foram ao ar. Aí, Marisa, daqui uns 2, 3 dias, esse programa já tá lá, a pessoa pode fazendo junto com a gente, tá bom? Minha sugestão aí é pra legal, você. né? Porque fica gravado, a pessoa pode pausar, pode pausar, voltar o vídeo exatamente. E fazer aí, junto com a gente e mesmo. qualquer dúvida também pode me chamar lá nas minhas redes seus sociais, contatos. tá bom? E aí eu venho com um tom de vermelho escuro. E vou dando batidinhas, dá pra ver bem, eu preciso virar. Ah, gente, eu esqueci de um detalhe, ó. As meia pérolas, a gente pode colar ela antes de passar o primer. Tá. Eu esqueci de falar esse detalhe, tá? Por quê? Porque a gente pode pintar ela, e eu não quero deixar ela nessa cor, eu quero deixar ela oxidada também. Então pode ser um chatão, o chatão pode pôr depois, porque o chatão é de metal, né? E a pérola não, a gente põe antes de E já cola. pode pintar ela também. Isso, aí já passa o primer em tudo. E depois vem pintando, tá? Perfeito.
Ó, aí eu venho dando batidinhas, ó. Com pituá. Aqui, ó, isso, bem pouquinho, aqui já tem muita, tá vendo? Dando umas batidinhas, principalmente nessa parte de que tá a textura. Eu posso ir girando aqui com pincel sujo, tá vendo? Bem pouquinha tinta. A gente descarrega o pituá. Marise, como tá fazendo nessa pandemia com as aulas? Tá Conta difícil, pra nós. nossa, tá? Foi um momento difícil para as artesãs também, né? Então, porque a gente tem que parar, né? Eu tinha acabado de abrir meu ateliê. Teve que fechar. E Tive agora que retomou algumas fechar. aulas? Como é que tá fazendo nesse momento? Então, ainda não retomei, porque como eu teria que dar aula em casa e também a loja que eu dou aula tá meio parada. Mas assim, eu pretendo voltar, né? Mas só que um pouquinho mais pra frente, quando as crianças voltar pra escola. Ah, tem toda essa história, né, Marisa? Porque como eu tenho um menino especial, né? Então Aham. é complicado, né? Assim, eu não É posso, atenção total sem escola, atenção né? total. Eu não posso, assim, estar recebendo ninguém em casa, né? Então... Mas a gente vai se virando, né? Com o certeza. importante é a gente, eu falo assim, a gente tá bem, a gente acordar vivo, a gente Verdade. já tá no lucro, né, Jaque? É verdade, agradecendo a Deus, Agradecendo a Deus pelo milagre de estar vivo, né? Isso sempre, imagina agora nessa pandemia, né? Então, ó, né? Que cor é essa, Mar? essa é um ocre, tá? E Pode mesmo ser que um for dando ocre uma mais misturadinha, escuro. ó, vai indo, Não, porque é o isso mesmo mesmo, pincel, né? tá? Eu vou usar o mesmo pincel. Por quê? Eu vou dar, mas por que várias cores? Porque pra gente ir dando uma mesclada. Porque ó, quando eu coloco o ocre, ele vai ficar meio alaranjado. Eu posso pegar até um pouquinho do amarelo, ó. Porque a parte do oxidado, ela é mais laranja. Mas só pra você saber, a gente tem 8 minutinhos, tá? Pra você saber se você tá tem bom, que tá acelerar bom. ou se você quer só demonstrar. Tá quase acabando aqui. Aqui ao vivo, né, a gente tem que correr, né? E se deixar, duas mulheres Se juntas, deixar, a gente vai papo. ficar aqui, vai passar meia hora, 2 horas. O verde é opcional, sabe? Eu coloco muito pouco. Ele é mais para dar mais uma envelhecidinha mesmo. Ó, e aí eu não vou colocando em tudo. Mais nesses cantos. Ali eu coloquei mais, tá vendo? Deixei mais alaranjado. Como aqui a gente não tem muito tempo... Em casa você vai trabalhando a sua peça até Isso. ficar do seu gosto, né? Até ficar do gosto, ó. Aqui ela tá muito vermelha, mas depois eu vou colocando um pouco do ocre. E o que eu sempre digo, gente, o charme da peça artesanal é que nunca vai ficar uma igual a outra, né? É porque aqui a gente faz correndo, então... É uma peça única, não vai ficar igualzinha a próxima que você fizer. Não vai também, mesmo que você é um faça charme. com calma, Isso é um charme. vai ficar diferente, não tem jeito. Tá vendo? Então aqui, ó, eu quero deixar ela mais alaranjada. Eu vou deixar ela mais alaranjada para ficar mais próxima aqui. Aí a gente vem fazendo aqui, nos Faz a cantinhos lateral, da faz lateral. Na latinha eu fiz a mesma coisa. Só O que eu mesmo não passei... processo é o processo da lata. Isso, só que eu não passei a massa. Tá, você foi direto para as No tintas. caso aqui, nessa parte alaranjada, eu vim com a pontinha da buchinha, porque ela é áspera. Então eu vim com a pontinha da buchinha. Então eu não Perfeito. usei a massa. Então ela ficou também, vendo esse efeito Eu posso fazer direto no rústico. galvanizado, essa técnica Também, também? pode ir direto no... Faz o primer, passa o primer e Faço segue, o né? primer e vem no... Eu trouxe as latinhas, porque ó, eu trouxe várias ideias também de latinha reciclada. Tem uma ali também. É uma caixinha aquela? Essa aqui É. Posso pegar? Pode. Ó, isso aqui é uma caixinha de MDF e eu usei um cinto. Ah, que legal. Olha só, gente. Um Então, cinto velho, ó. aproveite as ideias aí E pra coloquei criar. uma bailarina aqui, ó, que é como se fosse uma taxinha, mas ela é uma bailarina, porque eu furei pra dentro e Muito fechei legal. as perninhas dela lá dentro pra segurar. Ficou lindo. A mesma Parabéns. coisa eu fiz, ó, esse também é um efeito oxidado, só Aquele que que com tá lá em craquelê. cima, ó. Lindo. Ele não tem massa, ele só tem um craquelê no meio e a parte enferrujada em volta. Bom, é mais uma ideia aí a partir do que a gente tá aprendendo. Aquela lá, tá, eu coloquei, ó, eu coloquei a alcinha dela, é aquele... Essa que tá aqui atrás. Sabe aquele negócio que eu esqueci o nome? Abraçadeira. Aham. De segurar o vidrinho. Gente, aí aqui, ó, feito isso, eu vou usar um stencil. A produção mostrou pra ela o tempo. Ela saiu correndo. 5 minutos, Jesus amado. Ó, aqui eu usei esse stencil e depois usei esse
arabesco aqui. Nessa eu vou usar esse inteiro, pra gente não ganhar tempo, tá? Quem vai fazer para vender é bom fazer diferente. Isso. Se você vai fazer para sua entrada da casa, cantinho de churrasco, cada lugar que você quer colocar, você pode pensar Pra gente ganhar tempo. qual é o stencil que você vai Porque querer isso usar. aqui tá bem na moda, essa parte do farmhouse, né? E esse aqui tá escrito, ó, patisserie, também combina super. Tá, eu posso pegar o mesmo pincel, não preciso pegar outro, porque eu não quero que eu vou usar o branco. Não quero que fique branca esse stencil. Jesus. Quando não cai, cai. Quando não cai, nada cai demais, né? É culpa da produção que fica te acelerando. Então. Ai, gente. E aí eu centralizo aqui. Fui eu que pedi pra eles te mostrarem o tempo, eu tô pondo culpa neles. Então ali eu usei só essa moldurinha desse stencil e depois usei essa frase, tá vendo? Gente, eu vou bater aqui. Você vai correndo rapidinho. Vou rapidinho aqui porque eu tenho que ir rapidinho. Não, mas quando você faz, você vai mais devagar? Não, eu faço assim. Ele já dá a resposta... Assim, eu tô acostumada já, né? Então, quem não tem muita habilidade, a gente tem que ir com calma pra gente não borrar. Que eu mesmo ia ter medo de vazar nas laterais aí, que você já sabe muito bem o que você está fazendo, né? É, que a gente tem que... O segredo do stencil é pouca tinta, pincel seco e sempre tirando o excesso. Ó, eu tiro bem o excesso, tá vendo? Ó, não vai muito bem carregado, pouco, né? Não. E aí eu vou... Eu já tenho costume mesmo de ser acelerada, tá, Jaque? Acho que é por culpa dos programas de TV. Sempre te dando pouco tempo, né, Marisa? Ó, aqui eu vou dar mais demão, tá? Não é só uma. Espero secar. Espero secar e vou dar mais demãos. E aí eu posso vir pegar um pouquinho dali daquelas cores que eu usei pra envelhecer. Sempre, tá vendo? Trabalhando em várias papel, no paninho pra limpar. Depois que eu dei outra demão aqui, tá bem bonitinho, eu venho envelhecendo também os pontos da O que tem no pincel? Letra. Você passou alguma cor ou não? Peguei de novo essas cores. Ah, tá. E aí eu vou envelhecer no cantinho, tá vendo? Que aqui tá, ó, as partezinhas envelhecidas, ó. Tá? E aí, aqui pode deixar a plaquinha assim, como eu deixei aquela ali sem gancho, como colocar uns ganchinhos de metal. Só que antes disso, posso dar uma lixadinha, ó. Isso aqui é uma lixa bem legal, que legal também. Lembra que eu mostrei a outra? Lembro. Que era redondinha? Essa daqui chama taco pontual. Porque a gente lixa... Como que é? Taco pontual. Taco pontual. É, que a gente lixa só em determinados lugares. Ó, vem dando uma lixadinha e depois a gente... Onde ficou branquinho a gente coloca, envelhece mais, tá vendo? Porque aqui não tá. E aí depois, feito isso, passa um verniz fosco, porque aí o enferrujado não tem muito brilho, então a gente passa um verniz fosco ou uma cera incolor e coloca uns ganchinhos. Coloco os ganchinhos aqui para pendurar chave ou não coloco, eu só deixo decorativo. E ó, esse stencil aqui, ele tem o grande que eu usei aqui e o pequeno, o mesmo nome, mesmo tema que eu usei na latinha, que aí fez o conjuntinho. Você pode fazer para enfeitar algum lugar específico que você queira, né? Também. Mas, para finalizar, eu queria pedir só para você pegar aquele outro e mostrar pra gente essa lateral, porque eu achei que ficou bem legal. Aqui? Isso. Como é que você... Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas eu queria só que você explicasse. Para dar esse efeito em volta, como é que você fez? Tá bom. Esse efeito em volta, ó, eu pintei todo de marrom escuro. Todo de marrom escuro. E aí depois aqui eu passei um craquelador, vim com a tinta mineral ou um bege antigo e aí fez esse efeito. Eu acelerei com o secador e fez esse efeito craquelado. Pode deixar secando naturalmente. E depois vim com esse mesmo efeito que eu fiz na peça aqui do enferrujado, eu vim fazendo nesses cantinhos. Só a única diferença aqui é que em vez de ser massa, foi craquelado. Muito obrigada, prazer te receber aqui, parabéns pelas suas peças. Eu que agradeço. Para quem quiser, Má, você está enviando as peças? Estou enviando pelo correio, tá? Eu faço peça para venda. Eu vou passar então o Instagram, @Marisa Marizarte, né? Isso. YouTube, Marisa Marizarte e o Facebook, Marizarte, Arte em Madeira, para quem quiser entrar em contato com ela. Marisa, volte sempre, um beijo grande, obrigada, viu? Deus te abençoe. Tchau, tchau.